Bom dia, gente. Dose diária número 24 e hoje eu queria falar sobre a ideia de como que você consegue encerrar as coisas. Como é possível encerrar ou não encerrar, ou seja, tipo, qual a dificuldade de encerrar, de terminar as coisas. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, parecidos com esse tema. Um sobre terminar ou não terminar um relacionamento, uma história de amor, tá aqui. E eu fiz um outro sobre como lidar com o término, também fiz, deve estar aqui. Eu aprendi a fazer isso agora, vou botar um negócio. Mas as pessoas me pedem para fazer sobre como conseguir encerrar ciclos, enfim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e semana passada eu fiz um vídeo sobre a culpa, sobre a ideia da culpa. Semana passada ou essa semana, não lembro mais, estou confuso nessas coisas. E aí no meio desse vídeo da culpa, e aí no meio desse vídeo eu falei sobre como era para mim complicado conseguir encerrar, lidar com o encerramento das coisas, lidar com o encerramento, como eu mal ou bem fugia disso. E aí uma pessoa me escreveu uma coisa que ficou me consumindo, assim. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Ela falou: se você tem dificuldade de encerrar, é porque você encerrou antes do tempo. Se você encerra quando realmente a coisa já não tem mais o que dar, não tem mais para onde ir, esse encerramento é pacífico e faz sentido e não tem crise. E eu fiquei com aquilo, eu achei a resposta, falei: nossa, a resposta é muito simples, não é possível. E eu me lembrei de um momento, numa análise que eu fiz, eu tinha feito uma ruptura muito maluca numa história minha, e aí me lembrei dele falando, talvez a gente esteja dizendo que foi abrupta essa ruptura, porque ela foi antes do tempo natural que levaria para se romper. Que você rompe as coisas antes do tempo natural que se leva para romper. E aí fiquei com esse negócio, pensando, será que faz sentido então essa ideia dessa pessoa que me falou que quando a gente espera o tempo natural, as coisas se rompem naturalmente? Fiquei com essa ideia, matutando em mim, assim. Eu tenho muita dificuldade de aceitar quando as respostas são muito simples, sabe? Ou muito óbvias. Mas achei que fazia sentido. E aí eu acabei que fui pensar mais sobre isso, e ontem eu estava escrevendo um roteiro que eu tenho que entregar, e no final do roteiro tinha uma situação um pouco parecida com uma ideia de fechamento, de um ciclo, e eu não conseguia resolver o final do roteiro, era a última cena do roteiro, eu não conseguia resolver a última cena, eu falava, mas não estou conseguindo, daí eu comecei a achar muito engraçado que eu não estava conseguindo fechar o ciclo nem no roteiro. E no roteiro a gente tem uma máxima, uma ideia, que quando você não consegue resolver uma situação, isso que é a parte importante, atenção, a parte importante do vídeo, quando você não consegue resolver uma situação numa cena, o erro não está nessa cena, não é aí que você não está conseguindo fechar, tem um erro anterior com o qual você não está conseguindo lidar, tem algo anterior, então você tem que voltar atrás que você fez algum encaixe na história que não está bom. A história é um jogo de encaixe, né? Então você tem que voltar atrás para ver onde foi que você errou. E aí voltei atrás e falei, eu tinha que mudar esse elemento. Se eu mudar esse elemento aqui, eu consigo fechar lá. E aí pensei, então, e eu sempre penso isso, que talvez a dificuldade do encerramento do ciclo, não que essa pessoa não tenha razão de que a gente sofre para encerrar porque não estava na hora de encerrar, isso faz sentido, eu acho. Mas a dificuldade do encerramento do ciclo, veja bem, tem a ver muito com algo que se deu durante o processo que você agiu de uma maneira que estava deslocada para você. Ou que você não se colocou da maneira como você queria se colocar, ou que você não conseguiu falar o que você precisava ter falado, ou que você foi abrupto na sua colocação, ou que você deixou algum sintoma ali atrás. E por isso o encerramento é tão doloroso, porque ele te faz perceber que você não foi prudente, capaz, cuidadoso, carinhoso, amoroso, o que quer que seja. Que você não foi razoável na condução desse ciclo. Que você não foi sincero num dado momento, que você não conseguiu se colocar lá atrás, que você não conseguiu dizer o que você precisava dizer, que você não conseguiu se retirar quando você precisava se retirar, talvez num momento breve para poder voltar, mas e isso indica uma repetição, um padrão seu que está lá. E aí comecei a repassar uma história que eu tenho que conseguir terminar, não consigo terminar, eu tenho que devolver um negócio, enfim, depois eu posso falar sobre isso. E eu ontem comecei a repassar, em função dessa ideia do roteiro, o que eu fiz errado atrás. Errado, né? Por que esse término é tão doloroso para mim? Porque ele me mostra uma coisa com a qual eu não fui capaz de ser, não é digno, mas de ser sincero.
lá atrás, de ser próximo de mim, de ser coerente. A palavra é coerente. Eu não fui coerente comigo mesmo no processo. E por isso encerrar o término agora é uma coisa de trabalho. Por isso encerrar encerrar o término, encerrar esse ciclo agora me faz brilhar, fica claro para mim esse problema anterior. E aí eu queria que vocês pensassem sobre isso, faz sentido para vocês. Talvez o encerramento do ciclo seja difícil, porque ele te traga memória ou te deixe explícito, talvez não explícito, mas te faça sentir algo que teve lá atrás por debaixo dos panos e você estava tentando não encarar, sabe? Você estava tentando não pensar sobre. E aí, fora uma outra ideia também, mas isso eu posso falar em outro momento, que é de que é sempre muito duro terminar um ciclo porque você perde aquela figura que você foi. Aquela pessoa que você foi, se você encerrar o ciclo, ela não vai mais existir mesmo. E por enquanto, sem encerrar totalmente o ciclo, mesmo que seja numa fantasia, ela pode ainda existir talvez. Aquela vida, aquela pessoa. Mas isso é mais simples. Queria agradecer essa pessoa então que me falou que se você não consegue encerrar, porque você não está na hora de encerrar ainda. Esse foi um dose diária um pouco longo. Mas tudo bem também, né? Bom dia, gente. Pensa nisso, nessa ideia de que se você não está conseguindo lidar com um problema aqui, talvez ele esteja numa etapa anterior. Eu acho que isso vale para várias coisas. Várias coisas. Se tem uma coisa acontecendo aqui é que teve um padrão repetido atrás que não fazia sentido, que não era coerente, razoável, sincero e tal. Bom dia. Até amanhã.